Minha gente, tem muita gente falando e perguntando sobre essa palavra meritocracia. É interessante que algumas palavras, alguns conceitos entram na moda e as pessoas saem repetindo as coisas sem refletir sobre elas, né? Na verdade, é muito difícil alguém ser contra meritocracia, você valorizar alguém pelos seus méritos, por aquilo que a pessoa conseguiu, por aquilo que ela lutou, por aquilo que ela se esforçou. Acho que todo esforço de um ser humano merece o aplauso. Mas usa-se a palavra meritocracia querendo dizer o seguinte, né? Aquelas pessoas que conseguem se desenvolver na vida, aquelas pessoas que atingem o sucesso em detrimento de outras pessoas, elas merecem um aplauso muito maior do que aquelas outras que merecem uma sanção. Bem, aí vem uma grande questão educacional, filosófica, né? De onde saem essas pessoas? Se a gente pensar, né, em corredores, né, de uma maratona, se todos saíssem do mesmo lugar, você poderia dizer, olha, esse aqui realmente correu mais rapidamente, conseguiu atingir a meta dele e o outro não. A grande questão desta palavra meritocracia é de onde saem essas pessoas. Nós estamos comparando pessoas profundamente desiguais. Eu, como educador, tenho essa preocupação porque eu vejo assim, algumas pessoas, né, que têm condições financeiras, por exemplo, elas sempre estudam em tempo integral, mesmo quando elas não estão numa escola em tempo integral. Então elas vão para a escola, depois elas vão fazer inglês, espanhol, mandarim, vão para a academia, vão jogar tênis, vão jogar bola, enfim. Elas têm um processo de conhecimento, elas estão próximos do seu desenvolvimento o dia inteiro. E há outras crianças que não têm essa mesma possibilidade. Eu dou um exemplo interessante. Eu tive recentemente na China, eu já conhecia a China, e a outra vez que eu fui para a China para conhecer escolas, por acaso eu saí da China e fui fazer uma experiência em Moçambique. Uma criança na China, um adolescente na China, ele estuda das 7 da manhã às 7 da noite e ainda tem matérias optativas das 7 da noite às 10 da noite. A China hoje está em primeiro lugar no PISA, né, o país mais bem avaliado em termos de educação. Em Moçambique, um aluno estuda 2 horas e meia por dia na escola. Como eles não têm condições de comprar comida para essas crianças, eles ficam esse período só na escola. Como é que você vai comparar o mérito da criança chinesa com a criança de Moçambique? Você pega uma criança libanesa, por exemplo, a gente está falando da China, que é um país, né, com 1,5 bilhão de habitantes, mas você pega o Líbano, que é um país menor, você vai ver que as crianças lá, das escolas públicas, uma pequena aldeia, elas falam árabe, inglês e francês. Aí você fala, por que uma criança de uma escola pública brasileira não fala inglês? Ou não fala espanhol, só fala português? Uma criança libanesa, ela vai ficar até 5 horas da tarde na escola. Uma criança brasileira não vai ficar esse tempo na escola, a não ser aquelas que têm condições para isso. Então, quando a gente fala nessa palavra meritocracia, a gente tem que tomar muito cuidado para não comparar coisas profundamente diferentes. E para ter uma consciência, e essa é a mais bela consciência que o educador pode ter diante desse tema, é que a gente não pode deixar ninguém para trás. E a gente tem que saber que nós temos pessoas que elas vão competir na vida em desigualdade e que algumas pessoas, mesmo que elas não consigam atingir aquele primeiro lugar de uma maratona, elas conseguirão um primeiro lugar na vida delas, nas condições nas quais elas estão inseridas. Falou-se muito já de educação inclusiva. Muitas vezes algumas pessoas que têm alguma dificuldade maior de cognição, de aprendizagem, ela não vai conseguir ter aquele mesmo rendimento de uma outra pessoa, mas não significa que uma seja vitoriosa e outra seja perdedora. Já houve muitos equívocos nessa visão de meritocracia. Países como a Inglaterra, que num determinado momento valorizava o professor só pela nota mais alta do aluno, que fez com que houvesse uma grande evasão escolar. Os professores acabavam incentivando os alunos a trocarem de escola. Então, vamos valorizar o mérito das pessoas, mas vamos ver de onde elas saíram. Não existe país democrático de fato, livre de fato, quando a gente não dá as condições mínimas de desenvolvimento para todos os seus cidadãos. Nós não temos cidadão de primeira categoria e de segunda categoria. A gente tem cidadão. E o cidadão, ele tem que ter condições mínimas do seu desenvolvimento. Tem muita gente que reflete o Brasil e diz assim, a gente ainda não tirou essa coisa ruim de Casa Grande Senzala. O livro não é ruim, o conceito é ruim. Quando a gente se acha por alguma razão superior a outras pessoas. Ou porque eu tenho mais dinheiro, ou porque eu sou mais alto, ou porque eu nasci em tal estado,
ou porque eu sou de tal cor e assim por diante. Não tem melhor ou menor na cidadania. Isso houve em outro tempo, num outro processo imperial, não republicano. Então, vamos tomar cuidado aí como é que a gente trata esse conceito de meritocracia e como é que a gente consegue respeitar as diferenças valorizando cada pessoa.